Amém. Assentados como os irmãos estão, queira por bondade abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens cujo tema é Somente pela Graça. É a terceira mensagem que pregamos nesse tema e nesse texto. Então, assentados, porém reverentemente, vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E eu peço para que depois da leitura, os irmãos continuem com a sua Bíblia aberta nesse texto. Aqueles que não têm Bíblia vai poder acompanhar aqui e verificar ponto a ponto aquilo que nós estamos falando. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oremos mais uma vez. Senhor, Deus santo e eterno, a nossa gratidão, Senhor, por Tua palavra ser tão clara a respeito da salvação que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. A nossa gratidão porque quando nós estávamos mortos espiritualmente, o Teu Santo Espírito foi que nos deu vida, Senhor. Nossa gratidão, Pai querido, por Tua igreja reunida aqui em Teu nome, celebrando a gratidão pela salvação que temos em Cristo Jesus. A minha súplica, Deus, nessa noite, é que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, que inspirou essa palavra e que vivificou a cada um de nós, continue a santificar-nos por Tua palavra. Nossa oração nesta noite é no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, só para a gente recapitular aqui o que já foi dito, a primeira mensagem, dos versículos 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo está mostrando a situação de toda a humanidade. Depois de Adão e Eva, depois de Gênesis 3, depois da queda, depois da entrada do pecado no mundo, a situação de todos os seres humanos é esta, descrita nos 3 primeiros versículos. Que Paulo diz que a condição humana estávamos mortos, e a morte aqui nós já entendemos que trata-se de uma morte espiritual. A morte biológica é a parte mais fácil de ser aferida por todos nós. A morte biológica você pode aferir em qualquer lugar que você vá, ir num hospital, no necrotério, você consegue ver a separação do corpo da alma. A alma não está mais naquele corpo, só tem um cadáver ali. A morte espiritual é a situação de todo ser humano. Nasce separado de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém é tão bonzinho que diz, eu vou procurar o Senhor, eu vou agora servir a Jesus. Não funciona assim. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o texto vai dizer várias vezes as Escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está te dizendo. E aí se confirma, se hoje ouvirdes a voz do meu Espírito, não endureçais os vossos corações. Então nós estávamos mortos,
também diz que nós estávamos escravizados, vivendo num cativeiro terrível, sobre o comando das nossas próprias vontades, sob o comando do próprio Satanás, fazendo as vontades dele e principalmente vivendo de acordo com o mundo. E o mundo aqui é esse sistema anti-Deus, esse sistema que trabalha para que você a cada dia esteja distante de Deus. Essa é a situação de todo ser humano. Na segunda mensagem, a gente abordou a obra de Deus por nós. Na primeira mensagem foi aquilo que o pecado fez a cada um de nós. E agora, o versículo 4 é um divisor de águas não somente no texto, mas também na vida de todo aquele que já conhece a Cristo. Todavia, mas, porém, esse adversativo está dizendo o seguinte, que antes de Cristo você vivia de um jeito, você era morto espiritual, você era escravizado, mas agora Deus fez algo por você. E o que foi que Deus fez? Segundo o texto, Ele nos salvou. Ele nos salvou, Ele nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos. Ele nos libertou da escravidão de Satanás, da nossa natureza pecaminosa, porque quando você é convertido a Cristo, você recebe o Espírito Santo que lhe capacita a dizer não para os seus desejos escusos ou pecaminosos. Ele nos salvou. Essa é a verdade. Então, se estávamos mortos, Cristo nos deu vida. Se éramos escravos, Ele nos libertou. E se estávamos condenados, não existe outra palavra, Ele nos salvou. Todo crente em Cristo Jesus precisa ter essa convicção, que foi salvo por Cristo. E essa afirmação, que para muitas pessoas podem soar como arrogante, né? Vai falando, é muito arrogante dizer que está salvo. Não, é apenas a expressão de fé de um Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que quem nele crê, quem crê no sacrifício de Jesus, é salvo. Também nós vimos a motivação de Deus fazer isso. Por que Deus nos salvou? Qual foi a motivação? Tendo em vista que nós estávamos mortos. Tendo em vista que nós não éramos tão bonzinhos assim. A bem da verdade é que certamente não foi por mérito. E é desse tema que eu quero falar hoje. A obra de Deus em nós. Queridos, o seu salário é mérito. Você recebe no final do mês pelo mérito, por aquilo que você produziu, por aquilo que o seu contrato diz que deve produzir. Isso é mérito. Agora, do ponto de vista da espiritualidade sadia, o mérito é contrário à fé. Agora, até as nossas músicas populares vivem assim, nessa tensão entre a graça e entre o mérito. Por exemplo, o Grelo, né, está aí fazendo sucesso e as coisas boas é de graça, irmão. É uma teologia, né, bem interessante, as coisas boas são de graça. Mas os mais velhos aqui vão lembrar que Calypso cantava assim: para você me conquistar, você tem que suar. E no imaginário de muitas pessoas parece assim, que para eu conquistar o Senhor, para que Ele olhe para mim, eu tenho que suar, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação em Cristo Jesus. A pergunta é, se a salvação é por obras, se a salvação é por mérito, quantas obras eu tenho que fazer para merecer a salvação? Como é que eu vou quantificar? Como é que eu vou saber? Opa, atingi a meta. Fiz isso aqui, estou salvo. Então, a nossa teologia saudável, bíblica, vinda de Deus, ela é totalmente oposta à salvação por mérito. Não faz sentido, diante de um Deus todo-poderoso, você fazer algo que mereça a salvação. Não é à toa que o texto vai repetir 2 vezes, salvos pela graça. Aí a outra pergunta, bom, pastor, então se é salvo pela graça,
Existe lugar para boas obras? Fui salvo. Não fiz nada, somente acreditei, me arrependi dos meus pecados. Coisinha boba. E as boas obras? Não existe lugar na fé cristã, protestante e evangélica para as boas obras? Se as obras não têm valor nenhum para conquistar a salvação, então por que fazer o bem? É exatamente, irmãos, o que vocês estão pensando. Algumas pessoas vão para o outro lado. Bom, se eu sou salvo pela graça, e já estou salvo porque eu só creio em Cristo Jesus, então há uma abertura para eu viver uma vida comportamentalmente que Deus não aprova, ou uma vida imoral. E a Bíblia não ensina isso. Talvez essa seja a grande diferença entre o cristianismo verdadeiro e o cristianismo religioso. A atitude que nós temos para com as boas obras. Se você que é crente está aqui nessa noite e está preocupado com as boas obras, então Paulo vai dizer aqui quais são as boas obras que agradam a Deus. Aquilo que nós devemos praticar. Então vamos começar devagarzinho. Versículo 10. Vamos entender a obra de Deus em nós. A primeira parte do versículo diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Somos criação de Deus. O que significa isso? O que significa isso? Significa que é Deus quem é o Senhor de todas as coisas. É Ele quem toma a iniciativa. Gente, em toda a história das Escrituras, você vai ver que sempre Deus é quem toma a iniciativa. Deus foi quem tomou a iniciativa de criar o mundo, tomou a iniciativa de criar a humanidade. Foi Deus quem chamou Abraão. Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, de um mundo totalmente politeísta. Deus chamou. Foi Deus quem deu as tábuas da lei a Moisés. Tudo isso. E agora o texto está querendo dizer aqui que em Cristo Jesus é feita uma nova criação. Uma nova criação que tem um compromisso de viver de acordo com como o Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso que o texto quer dizer. Somos criação de Deus. E a isso, nós assumimos o compromisso de viver essa criação à imagem do próprio Jesus. Esse é o grande desafio cristão para todos nós. Agora, pessoas imaturas podem achar que essas palavras de Paulo sobre salvação pela graça somente nos encorajam a viver uma vida no pecado. As boas obras são indispensáveis para a salvação. E eu quero dizer que, como criação de Deus, nós devemos entender que as boas obras ela não é um meio para a salvação. Elas são evidências de uma vida salva. Nós não vamos fazer as obras para ser salvos. Mas o salvo produz boas obras. É consequência natural. Da mesma forma com que uma água a 100 graus Celsius, ela vai ferver, ela vai evaporar, assim é a vida do cristão convertido. Ele vai praticar boas obras. Todos nós somos chamados a fazer isso. O texto prossegue dizendo o seguinte, que não somente somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras. Deus não impede que cristãos pratiquem boas obras. Agora temos que saber qual é a motivação pela qual nós estamos fazendo essas boas obras. Qual é a motivação?
realmente é ajudar o necessitado? Ou você está querendo ter uma pedrinha, né, como é o imaginário de algumas pessoas, uma pedrinha na sua coroa, quando você recebeu o galardão de Deus? Deus nos faz cristãos para que pratiquemos boas obras, e não é o contrário. Não é as boas obras que faz um cristão. O grande problema é que, para nós entendermos se a pessoa é convertida ou não, temos que olhar para o comportamento das pessoas. Nós não podemos sondar o coração, nós não podemos ver o coração de quem realmente é convertido, mas nós podemos ver as obras. Por isso que obras e fé não são antagônicas. Nós precisamos entender que a salvação é gratuita, mas é natural do ser humano, que é nova criação em Cristo, fazer as boas obras. Por que eu estou falando sobre isso repetidamente? Porque é muito sutil, gente. Pensarmos que se nós não tivermos constantemente fazendo algumas coisas para Deus, Deus não está nos aceitando. E uma vez que Ele nos aceitou, Ele sustenta a salvação até o fim. Agora, de forma muito natural, nós desenvolvemos uma vida de boas obras. É natural para o crente ajudar, pelo menos espera-se que seja. Quem aqui nunca ficou incomodado de passar e ver uma situação e você querer ajudar? É natural. Só que isso não é evidência de um cristão, porque até os ímpios fazem isso. O cristão deve fazer pela motivação correta, para a glória a Deus. Eu ajudo o próximo para a glória de Deus. Por isso que fazemos tantas coisas. Então, queridos, nós fomos tornados pelo próprio Espírito em novas criaturas para fazermos boas obras. A questão é, como tem sido a sua vida cristã? Você tem sido? Diariamente você tem feito as boas obras que refletem Cristo Jesus na sua vida? No seu trabalho, você tem sido um bom parceiro? Ou você entra na vibe de todo mundo, de querer detonar o outro? Na sua vizinhança, será que você realmente tem sido aquele vizinho prestativo? Ou não, eu acho interessante, algumas pessoas dizem assim, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu dou cestas básicas, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele acaba no centro das atenções. Eu faço. E ele não se percebe que esse eu faço, tira a glória de Deus. Porque a motivação é eu aparecer. Gente, é muito bizarro essas coisas de hoje. Você vai entregar uma cesta básica, você precisa tirar uma foto. O coitado está lá, miserável, com uma cesta básica, está lá tirando uma foto. Para divulgar o negócio. Porque se você não divulgar, o pessoal dizem como quem não é visto não é lembrado. Você precisa fazer esse negócio, esse marketing. Não é estranho esse negócio? Prestação de contas é uma coisa. Se você vai fazer uma campanha, seja lá qual for, vai levantar fundos para agasalhos lá no Rio Grande do Sul. Beleza, irmão, faça. E você preste contas. Quem doou, olha, irmão, está aqui a prestação de contas. Isso é interessante, é transparência. Agora, como tem muitas pessoas que vão para a desgraça para poder fazer o seu filminho e recortes no Instagram para ganhar visualizações, isso não faz parte do cristianismo. Porque qual é a motivação que você está indo? Quem faz essas coisas normalmente são políticos, né? Uma desgraça aconteceu, ele está lá. Passeando, fazendo seus discursos inflamados para gerar recortes. Nós não fazemos isso. Então, amados, apenas o versículo 10, eu queria afirmar mais uma vez. A obra de Deus em nós
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Só é possível ser nova criação em Cristo Jesus. Esse texto aqui ele é paralelo ao que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É nova criação. É nascido de novo. E agora, uma vez nova criação, nós fazemos sim boas obras. Porque essas boas obras Deus já preparou para que a praticássemos. Deixe-me tentar tirar aqui algumas lições desse texto de forma mais prática. Vou tentar. Primeira lição é a obra de Deus em nós. Qual será o resultado da obra de Deus em nós? É justamente essa, refletirmos a nova criação que somos. Gente, porque se você é convertido a Cristo e você continua a viver do jeito que você era, é duvidosa a sua conversão. É duvidosa. Tem que haver essa transformação. É necessário haver essa transformação. E é Deus quem opera. Como Deus realiza essa nova criação? E aí o texto vai dar algumas evidências. Eu vou pedir só para Paulinha sentar ali e tentar colocar para nós. Como é realizada a nova criação em Cristo? João 14,6. Primeiro, por meio de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim. Vai dar certo, Paulinho. 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nova criação só é possível por meio de Jesus. Ele é o caminho. A nova criação também é realizada pelo Espírito Santo. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem nos convence dessas coisas. E também pela pregação. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A nova criação é operada por Jesus, pelo Espírito, pela palavra. Então não adianta ser um bom cidadão, não adianta ser uma pessoa boa, não adianta fazer tantas obras, não, se você não passar por esse processo aqui de conversão. É inútil. É inútil. Essa é a obra de Deus em nós. E qual é o objetivo? Nos tornarmos filhos de Deus. Deus quer que nos moldemos a Jesus e que vivamos para Ele. A conversão não é o fim da obra, mas é o início dela. Por isso, queridos, há uma expressão que Paulo usa que é difícil de entender para muitos crentes. Desenvolvei a vossa salvação. O que Paulo quer dizer com isso? Que uma vez que você é convertido, você precisa agora amadurecer na fé, crescer espiritualmente. E como é que você amadurece na fé e cresce espiritualmente? Através do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. O novo povo de Deus é a igreja do Senhor. Não dá para desvincular vida cristã de vida de igreja. É um engodo, é uma mentira essa ideia de que você pode ser um crente fiel distante da igreja. Não, eu estou em paz com Deus, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, mas não quero nada com o corpo de Cristo. É complicado, gente, esse negócio. Muito complicado. Então a obra de Deus em nós tem um objetivo.
nos tornarmos nova criação, semelhantes a Cristo Jesus. Porque a partir do momento que você é convertido, você se torna filho de Deus. Ó, que privilégio. E até onde eu sei, ser filho não é somente privilégio, mas também responsabilidade. Segunda lição para nós, a obra de Deus por nosso intermédio. Qual é a finalidade da obra de Deus em nossas vidas? Deus quer usar cada um de nós como instrumentos em suas mãos. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Em relação à salvação, as boas obras nunca é a causa, mas são o resultado. Infelizmente, tem pessoas que gostam de ver cabelo em ovo. Aí lê assim, lê Tiago, né? Vou pedir para colocar aqui, bem rapidinho, Tiago 2,4. Carta de Paulo a Tiago diz assim: não farão distinção entre você, julgando com má intenções? Não era essa a referência. Desculpe, irmãos. Porque o apóstolo Tiago vai dizer certo momento assim: de que vale a fé sem obras? Aí algumas pessoas dizem: não, Paulo e Tiago estão tendo uma treta aqui. Porque Paulo vai dizer que a salvação é somente pela graça por meio da fé, como nós lemos aqui em Efésios. E Tiago está questionando essa fé sem obras, só que 2,14, né? Obrigado. Então, pode colocar ainda. Pronto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Parece uma contradição, mas não é. Porque estão vendo a salvação de prismas diferentes. Paulo está vendo a salvação como a raiz de uma árvore. E Tiago está vendo a salvação como os frutos. Não há contradição. A salvação é pela graça, por meio da fé. E as obras é o fruto dessa salvação. Então não existe contradição. Como a salvação é recebida? Paulo responde, pela fé. Como essa fé é reconhecida? Tiago responde, pela fé. Como é que nós reconhecemos que alguém é um crente realmente genuíno? Quando ele faz obras que glorificam a Deus. Coisa básica. Então, queridos, antes nós andávamos em pecados, servíamos ao diabo, agora nós andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou que fizéssemos. As obras não são base para a salvação, mas prova de que alguém tem fé e foi salvo. Jesus manda que pratiquemos boas obras. Veja o que diz Mateus 5,16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Isso aqui é para aquele crente verdadeiramente convertido. Nós somos chamados, irmãos, a servir ao Senhor em todos os lugares. Todos os lugares, em todas as circunstâncias. Não adianta, de fato, alguém chegar para você e dizer que está com fome e você ter como ajudar e dizer, não, irmãos, vamos orar somente. Semana passada aconteceu uma coisa interessante aqui na nossa igreja. Terminou o culto e um jovem chegou para mim, se aproximou, aí disse assim, pastor, Deus não existe. Aí eu, continue. Aí contou aquela história tipo malhação, tipo aquela história assim de novela. Não é?
Não, porque eu fui não sei aonde e não me deram nada, fui não sei aonde, não sei o quê, e fui não sei aonde. Citou uns 3 lugares que ele foi e não deu nada. E eu ouvindo atentamente a história dele. Falando. Aí no final, pastor, não tinha como você juntar 10 pessoas aqui, pedir R$ 2 de cada um para que possa ter uma quantia para eu viajar? Aí eu disse, tem não, meu querido, tem não. Aí ele falou com o pessoal que estava aí fora. Quem estava nessa hora aqui? Então ele falou, ei, vocês não tem não aqui? Tem. Aí eu olhei assim para ele, disse, mano, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ele se aproximou, primeira coisa, eu fui capelão do Centro de Recuperação para Dependentes Químicos. Ele, pastor, já vem com essa história de dependentes químicos. Pois é. Deixa eu dar um bisu para você, bem aqui, repare bem. Quem tem vergonha não faz vergonha. A pessoa que chega precisando de alguma coisa, gente, ele chega envergonhado, humilhado. Ele chega assim, numa postura de que ele não faz vergonha, ele não quer lhe constranger a você dar alguma coisa. Aí eu disse para ele, mano, não faz isso, cara. Tudo indica que você não está querendo esse dinheiro para aquilo que você está dizendo. Aí ele virou as costas e foi embora. Então, é muito complicado hoje fazer boas obras, mas nós devemos fazê-lo, sem dúvida nenhuma. Devemos fazê-lo. Agora, não podemos fazer por constrangimento. Não podemos fazer porque nós estamos com medo. Nós devemos fazer para a glória de Deus. De fato, eu não tinha dinheiro. Eu sou uma pessoa que hoje eu nem uso mais. Isso tudo via Pix. Se eu tivesse até que eu estaria dando, mas para a glória de Deus. E quando eu digo para a glória de Deus, é assim, você dá e não fica assim, vigiando o que a pessoa vai fazer. Né? Tem pessoas que é assim, ajuda alguém, né? Ajuda. E aí, mas rapaz, fulano de tal tá comendo lá no coco bambu. Eu não vou pro coco bambu. Há um mês atrás estava pedindo ajuda. Percebe o ponto que eu estou querendo chegar? A motivação. Se eu dou para a glória de Deus, irmão, gaste do jeito que você quiser. Mas nós não, a gente quer dar e onde é que você vai gastar? Olha, gasta assim, assim. Não rola, gente. Desse jeito. Não rola. Todo sistema de salvação pelas boas obras é uma negação de que o homem esteja morto espiritualmente. Ninguém pode ser salvo por praticar boas obras pelo simples razão de que está morto espiritualmente. Então, se você afirma conhecer o amor e a graça de Deus em sua vida, prove, fazendo boas obras para a glória de Deus. Como é que a gente faz isso? Às vezes, meus queridos, boas obras não significa você tirar o dinheiro e dar para alguém. As mães aqui vai saber o que eu estou dizendo. Imagine você que está com algumas noites mal dormidas e o menino chorando, com cólica, com coisa, e aquele vizinho chega assim, que você já conhece há um tempo, e diz, não, eu fico com ele um pouquinho aqui. Isso às vezes nem tem preço para a gente. Eu digo isso porque o meu menino mais novo, eu tinha medo do conselho tutelar bater lá em casa. Eu até dizia para a vizinhança, gente, ele está chorando com cólica, viu? Mas quando chegava um irmão lá e dizia, não, eu vou ficar com ele. Gente, não tinha preço isso. Cuidado, não tem preço. E muitas outras coisas, o vizinho que vive atormentado, você parar para ouvir atentamente e se comprometer em orar por aquela pessoa, não tem. Mas nós gostamos de quantificar as nossas boas obras. Nós doamos 12 cestas básicas. E eu não tenho nada contra a gente doar cestas básicas. Precisamos, porque são ajudas emergenciais. Quem está com fome não dá para você dizer, amanhã, viu? Não dá. Não é isso.
Estou só tentando ampliar o leque que nós podemos fazer boas obras para as pessoas. Imagine que o seu carro quebrou e você é um crente e diz assim, irmão, não se preocupe, a semana toda eu vou passar aí e eu levo para você no seu trabalho. Vai passar um pouquinho do meu itinerário, mas eu vou levar. Alguém que está doente no hospital e você diz, mano, eu fico. Imagine que só tem uma filha, a filha está lá desgastando dia após dia e alguém chega daqui e diz, eu vou passar um dia lá com os seus pais. Você já pensou isso, meus irmãos? Então, eu quero ampliar a naturalidade do crente em ser servo, em servir, em fazer boas obras. Deus deseja operar por seu intermédio. Deus deseja, sem dúvida nenhuma. E isso traz glória ao nome dele, desde que você faça com a motivação correta. Conclusão. A salvação pela graça não dispensa a necessidade do crescimento ou de mudança na vida cristã. Fomos salvos pela graça. Mas, gente, você não pode se estagnar na fé. Você não pode passar o resto da sua vida sem entender os princípios básicos de uma vida madura. Não é à toa que nós gastamos tempo e temos a maior alegria de estar aqui servindo aos irmãos através da escola bíblica dominical, através do PG. É para que você amadureça na fé. Todos nós, mutuamente. Eu não estou dizendo isso aqui no alto da minha maturidade, não. Eu aprendo com os irmãos. Tenho pontos cegos. Qualquer irmão aqui tem a liberdade de chegar para mim, e eu recomendo que isso seja de forma particular, e diga o que é que está lhe incomodando. Porque isso produz crescimento. Pelo menos deveria produzir. A salvação pela graça quer dizer apenas que agora mudança e crescimento são possíveis por Deus mediante o seu Espírito que opera em nós. Na vida cristã, toda a nossa obediência é um ato de gratidão a Deus. Embora tenhamos sido pela graça, somos salvos para uma vida de boas obras e obediência. O teste final quanto a se Deus está atuando em nós é ver se desejamos ser cada vez mais parecido com Cristo, santo, puro, sedento de justiça, gratos a Deus. Eu queria ler também aqui um texto, 1 Pedro 2,12. Por favor, Andrezinho. Pedro diz assim: tenham uma conduta correta entre os pagãos para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam. E o que, irmãos? E glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. João 4,34. João 4,34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse deveria ser o nosso lema. Queridos, feche os seus olhos para ouvir a aplicação dessa mensagem. Qual sentimento domina a sua vida? Privilégio de servir ao Senhor? Alegria de servir ao Senhor? Ou culpa? Você tem consciência de ser uma nova criação em Cristo? Você tem buscado diariamente ser moldado por Deus? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas por seu intermédio? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, nos capacite a cada dia sermos mais parecidos com o seu Filho.